18, a partir do 11. Isso. Mateus 18, a partir do 11 não, desculpe, do 21. Diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar aqui pela Tua Palavra, Deus, que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja movendo aqui, esteja curando, nos libertando, oh Deus, de prisões, de cadeias, de enfermidades, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, esteja à vontade entre nós, oh, aquieta-te, ó minha alma, volte para Ti, Senhor, que a nossa alma possa se voltar para Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Pedro, chegou diante de Jesus ali e perguntou: ó Deus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, Não é nem o inimigo não, aqui é o irmão. Ele estava perguntando quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Provavelmente estava com algum problema ali, não sei o que é, e perguntou Jesus, já devia ter perdoado essa pessoa umas várias vezes, para ele ter perguntado isso, e a pessoa de novo, provavelmente fazia a mesma coisa, aí ele perdoava, depois a pessoa fazia a mesma coisa, aí ele perdoava, a pessoa fazia a mesma coisa. Então e engraçado que é assim Deus é conosco, Quantas vezes a gente tem algo que a gente faz, oh Deus, me perdoa, não vou fazer de novo, aí a gente vai e faz de novo, aí a gente vai lá, cai, oh Deus, me perdoa, não vou fazer de novo, aí Deus vai, a glória a Deus. Então aqui Jesus está falando que o perdão ele é infinito, glória a Deus, que a gente deve perdoar, assim como Deus nos perdoou. O perdão ele é a marca do cristão. Então, se é uma coisa que o cristão tem que ser reconhecido, é pelo perdão, é pelo arrependimento, Igual a Vanessa falou aqui do rei Davi, ele é um homem quebrantado, arrependido, ele errava, pecou ali várias vezes, mas ele tinha um coração contrito e quebrantado diante de Deus, ele se arrependia. A pior coisa que você pode ouvir, que eu fico triste, é quando a pessoa diz assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. Quem já ouviu isso aí? Ou seja, isso aí não é o que Jesus veio pregar, A primeira palavra dele foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então o perdão é a marca do cristão, Jesus, ele nos perdoou, e o perdão é um dom de Deus, é uma dádiva, e é algo que a gente recebe de Deus e dá, para as pessoas. Mas tem algumas situações, que vamos supor, imagine que, Deus me livre, mas imagine aí sei lá, um ladrão entra na sua casa, mata a sua esposa, estupra os seus filhos, mata todo mundo, e aí? Pesado, Mas é difícil, uma pessoa, numa situação dessa, ter ali e perdoar. Mas quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, sim, é possível. O que não é possível para o homem, é possível para Deus. Então, para a gente ter
esse coração quebrantado e perdoador, a gente tem que estar cheio da presença de Deus. A gente não consegue. A verdade é que a gente não consegue. Eu ia contar esse testemunho mais para frente, mas vou contar já de uma vez. Eu acho que eu já contei aqui umas 10 vezes esse testemunho, mas vou contar de novo. Uma vez lá em Belo Horizonte, a gente foi visitar um hospital, a gente fez um dia de evangelismo, né? Aí um grupo foi no hospital, o outro foi no asilo, um foi no orfanato, a gente dividiu a igreja lá. E eu fui no hospital de câncer. E ali no hospital de câncer, nós orando ali, visitando os enfermos ali. Aí tinha um rapaz, era um adolescente, novinho. E aí ele estava deitado na cama lá, e a gente conversando. E antes de chegar na cama lá dele, ele já falou, foi aquela mulher maldita, aquela, xingando tudo quanto é nome, uma mulher que só ódio. Você via, enxergava ódio, rancor, né? Então, chegando ali, ele só falava dessa mulher, falava, xingava. E ali na hora o Espírito Santo já levou, né, esse menino precisa de perdoar, né, liberar o perdão. Aí eu ministrando ali, eu falei com ele, olha, você tem que perdoar essa mulher, porque isso aí te corrói, é como câncer, né? Então isso traz problema para a sua saúde. Então, mas eu não consigo, que não sei o que ela fez isso, que fez aquilo. Não sei se é a verdade que ele falou. Talvez a mulher vivia a vida dela, que o perdão é para ele, não era para ela. Porque quem estava amarrado é ele. Talvez a mulher estava vivendo a vida dela, nem sabia. Que às vezes a gente passa na vida, a gente faz as coisas, você nem sabe, né? E às vezes a pessoa fica magoada por uma coisinha qualquer, por um gesto. Você não, eu, por exemplo, eu não enxergo direito. Eu tiro o óculos aqui, eu não vejo. Eu sou voado, eu ando na rua assim. Às vezes a pessoa cumprimenta e às vezes eu nem vejo. Aí vai que a pessoa fala, o Theo não me cumprimentou, que não sei o quê. Então tem gente assim, a gente sabe que tem. Então e fica guardando aquilo, né? Então talvez essa mulher tocava a vida dele e esse menino estava ali no leito do hospital com câncer. Eu acredito até que o câncer que estava sofrendo era devido a essa falta de perdão. E aí eu falei com ele, eu sei que você não consegue, porque o perdão é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Então não tem como você dar aquilo que você não tem. Então você precisa de receber Jesus, você precisa de receber o perdão de Deus, para que você possa dar o perdão para essa mulher. E aí eu fui, orei, entregou a vida dele para Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu falei, agora você está cheio do perdão de Deus. Então vamos fazer o seguinte, faz de conta que essa mulher está aqui na sua frente e você vai pedir perdão para ela. E aí ele, tudo bem, a gente fez. E aí ele foi repetindo o que eu falava. Na hora que ele falou, eu te perdoo, mas ele começou a chorar, a gritar, a berrar. Gritava tanto como se estivesse vomitando ali, botando para fora todo o rancor, toda a mágoa. Aí as enfermeiras já vieram, tudo preocupadas, né, porque ele começou a ficar muito agitado. E aí eu nem vi mais o resto, que a enfermeira mandou ir embora. Achou que eu estava fazendo alguma coisa com o menino. Mas ali eu acredito até que ele foi curado, né? Se não foi do câncer, foi da alma, que é o mais importante. Então o perdão, ele é uma dádiva de Deus. Então não tem como você dar aquilo que você não tem. Mas eu não consigo perdoar. Então você precisa de buscar da fonte. A gente precisa de buscar na fonte. Capacidade, né? Hoje eu vi um testemunho de uma mulher que o marido dela agrediu ela 25 anos, ela apanhava do marido, 25 anos, e ela não conseguia, e o marido, ela foi para a igreja primeiro, dentro da igreja ela não conseguia liberar o perdão para o marido, e o marido foi para a igreja, converteu, e ela não conseguia, e até que um dia ela foi cheia do Espírito Santo ali, e o marido dela já transformado, e ela conseguiu perdoar. Então o perdão, ele é um dom de Deus. Então, e Jesus, ele falou, né, aqui o Pedro falou do irmão dele, né?
quantas vezes devo perdoar meu irmão? Mas Jesus lá em Mateus 5,44, ele fala assim, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Ou seja, você deve perdoar nem o seu irmão não, é até o seu inimigo, aquele que te fez mal. Então e Jesus, ele fala muito sobre o perdão, né? Lógico que ele veio nos perdoar, trazer o perdão, né? A graça ali. Então ele usa muitas parábolas sobre financeiro, questão financeira, né? De credor, devedor. Então tem várias passagens onde Jesus utiliza, né, dessas parábolas de credor e devedor. E na sequência do texto, né, Mateus 18, 23, né, Mateus 18, 23, seguindo esse texto. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos, em algumas bíblias diz 10.000 talentos. Versículo 25, Mateus 18, 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. Então aqui esse homem estava virando um escravo daquele senhor, virou um escravo devido à sua dívida. Então ele virou um escravo, porque não só ele, mas toda a sua família, né, se tornou um escravo. E a dívida que ele tinha é uma dívida enorme, né? Um talento só para você ter uma ideia, um talento é cerca de 30 quilos de prata. Na época lá, né, equivalia a mais ou menos 15 anos de trabalho. Isso, um talento, hein? Um talento era 15 anos de trabalho, 10 a 15 anos de trabalho. Agora ele estava devendo 10.000, ou seja, eram 150 mil anos de um trabalhador comum. É uma diária, né, comum hoje. 150 mil anos de serviço, ou seja, os netos, bisnetos dele, tataranetos, iriam trabalhar para pagar essa dívida. Era muito dinheiro. É uma dívida, como diz aqui, impagável. E por isso ele se tornou um escravo ali daquele senhor. Então e assim que o pecado faz com a gente. Nós somos escravos do pecado. Éramos, né? Glória a Deus, que o Senhor nos libertou. Aleluia. Então, versículo 26. Quando o Senhor falou, olha, ó, você, sua família, vai vender tudo que você tem, você e sua família vão ser escravos ainda de mim. Aí no versículo 26 diz o seguinte: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. No versículo 27, o Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Então aqui fala que, meu Deus, imagine aí, uma dívida desse tamanho. Eu tinha visto a conta, não sei, quase milhões, né? Se for por dinheiro de hoje. O Senhor lá, ó, está cancelado, você não me deve nada. E o que ele fez para ter essa dívida cancelada? Ele se ajoelhou, se prostrou e pediu misericórdia, né? E ali teve a sua dívida perdoada, cancelada, anulada. Então ele saiu dali, da frente do rei ali, do Senhor ali, saiu de escravo, ele passou a ser liberto, uma pessoa liberta, livre, sem dívida nenhuma. Imagine, sem dívida, zerado, um homem livre, ou seja, do mesmo instante de escravo, passou para ser
uma pessoa livre, liberta. Ele saiu dali, ó, né? Sem aquele fardo, sem aquele peso, pisando em nuvens, cantando até um louvor, né? Glória a Deus, só na alegria, saiu dali festejando, né? Com aquele alívio. E ali lá em Colossenses 2,14, Deus fala, e ele cancelou a nossa escrita de dívida, que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Ou seja, Deus, assim como o Senhor, o rei lá, perdoou a dívida desse homem, Deus perdoou as nossas dívidas, cancelou a nossa escrita de morte, cancelou, apagou, né? Tudo que os nossos pecados foram cravados lá na cruz. Então nós podemos sair igual esse homem, ó, livre, liberto, com a consciência limpa. Não foi nem parcelado, não, foi anulado, né? Não, vou fazer uma promissória aqui, não foi, foi cancelado, anulado, você não deve mais. Não, mas espera lá que eu tenho que fazer isso para pagar o que eu devo. É como se você devesse aí muito dinheiro. Não, eu tenho R$1 aqui, imagina o cara tem uma dívida lá imagine que você tem uma dívida de 10 milhões de reais. Você, não, eu tenho R$1 aqui para ajudar. O que é esse R$1 perto de 10 milhões de reais? Não é nada, não é nada. Então muitas vezes nós somos assim. Então a gente sai diante de Deus, não, está tudo pago. E isso é religiosidade. Não, Deus, mas, espera lá, se eu fazer isso, eu vou, né, aquele negócio, você fazer para pagar o que você deve. É tipo, eu vou fazer mais coisas boas do que ruins. Não estou falando que é errado você fazer coisas boas, pelo contrário. Deus te salvou para isso. Mas não para você alcançar a Deus. As boas obras, pois vós sois salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então é como se você saísse, ele tivesse a dívida dele perdoada ali, né, tudo. Não, mas eu vou fazer aqui, vou te dar R$1 aqui, vou te dar... Ô, meu filho, esse R$1 aí não paga nada não, porque sua dívida é enorme. Então, mas muitas vezes nós somos assim com Deus, barganhamos com Deus, né? Oh, Deus, eu vou fazer isso, eu vou ajudar aquela pessoa ali, e aí o Senhor vai me abençoar ali na frente. Então, nós barganhamos, né? Nós achamos que o que a gente faz vai pagar o que a gente fez. Não é verdade? Não, é só Jesus que pode apagar toda a sua escrita, a sua dívida. Então esse homem saiu dali 100% liberto, né? No versículo 28, Mateus 18, 28. Mas quando aquele servo saiu, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Versículo 29, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Para você ver, né? Aí ele saiu dali da presença do rei, liberto, encontrou alguém que devia a ele 100 denários. 100 denários, né, ele devia 150 mil anos de trabalho para o rei, lá para o Senhor. E aquele servo ali devia a ele 100 denários, que é o equivalente a 100 diárias de trabalho, num trabalhador comum. 100 diárias, é possível pagar? Com certeza. 100 dias de trabalho, ele pagava a dívida, correto? E 150 mil anos, não dá não, né? Ou seja, a dívida que o primeiro tinha, era uma dívida impagável. E a do segundo lá, que ele foi cobrar, era uma dívida
que dava para pagar. 100 denários era 100 diárias de serviço, né? Ia um terço do ano para pagar, mas pelo menos ele ia ficar livre. Então, mas quem diz que o servo perdoou? Não perdoou. No versículo 30, mas ele não quis saber, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então ele foi e mandou ali a quem ele devia para a prisão, né? Então o que Jesus está trazendo aqui, né? Que muitas vezes a gente é assim, né? Sai daqui do culto, né? Livre, liberto, né? E ali chega ali na frente, a pessoa não te dá bom dia, você já fica carrancudo. Chega no dia de trabalho, a pessoa não faz qualquer coisinha lá no serviço e a gente já fica com o coração duro, não é verdade? E a gente esquece tudo o que Deus, né, pagou. E às vezes a gente pensa assim, a gente deve pensar assim, nossa, mas será que Deus vai perdoar essa pessoa? Essa pessoa fez uma coisa tão má, né? A gente deve pensar igual o Paulo falou, de todos os pecadores eu sou o pior. A gente deve pensar o quanto de Deus nos perdoou. Se a gente pensar assim, vai ser fácil perdoar. Se a gente começar a pensar o tanto que Deus, quanto mais a gente vê os nossos pecados, quanto mais a gente enxerga que a gente era digno de misericórdia, mais fácil mais capacidade a gente tem de perdoar. Quanto mais a gente enxerga o tamanho da nossa dívida, mais fácil a gente pode perdoar. O cara ali, às vezes, perguntar, poxa, eu estava devendo 150 mil dias de trabalho, e esse cara aqui está devendo só 100 dias de trabalho. Pô, isso não é nada. Só que ele não enxergou a dívida que ele tinha, que foi perdoada. Por isso que ele não teve capacidade de perdoar. Então, muitas vezes a gente não perdoa, porque a gente não vê o tanto que Deus nos perdoou, o tanto que a gente estava devendo a Deus, o tanto que a gente era pecador, o tanto que a gente precisa do perdão de Deus, o quão distante nós estávamos de Deus. Se a gente não enxerga isso, você não vai ter a capacidade de perdoar. Então é um exercício que a gente deve fazer, é se voltar para Deus, olha, eu faço isso, eu fiz aquilo, isso em todas as áreas, né? No casamento, né? Às vezes você não perdoa a esposa, ou a esposa não perdoa, mas você vê os seus defeitos, você vê os seus erros, vê o quanto que você, né, tem de dívida, né? Então, quanto mais a gente enxerga o quanto a gente devia, mais a gente tem capacidade de perdoar. Amém? Então, no versículo 31, estou terminando já, hoje a palavra é rápida. Mateus 18, 31, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Versículo 33, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Glória a Deus. Então aqui está falando que ele foi entregue a torturadores até que pagasse a dívida. Ou seja, é muito tempo, né? A vida dele toda ele foi torturado, então, uma eternidade. Assim será com Deus, se nós não perdoarmos aqueles que nos pisam no nosso calo, né? A salvação, ela é pela graça,
Mas a graça de Deus, Deus quer te capacitar para você poder perdoar, poder refletir a glória dEle. Lá em Mateus 6,12, Jesus falou, a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então Jesus fala muito sobre isso, sobre perdão de dívidas. Lá em Lucas 7,39, né, ele conta a história de 2 homens, um que devia 50 denários e um que devia 500 denários. E aí ele pergunta para o Simão, o fariseu, a quem, lá, eu vou ler aqui, Lucas 7, Lucas 7,42, não, Lucas 7,41 fala assim, 2 homens deviam um certo credor, um devia 500 denários e o outro 50, nenhum dos dois tinha como pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho aquele que foi perdoada a dívida maior. Aí Jesus falou, você julgou bem. E ali Jesus fala, né, da mulher que se derramou diante dele ali, chorando, né, porque ela tinha sido perdoada. Jesus falou, vai, a sua fé te salvou, você foi perdoada. Então, Jesus falando aqui, vários textos, Jesus fala sobre perdão de dívidas anuladas, canceladas, amém? E assim Ele quer fazer com a gente, glória a Deus. Então, se você, você tem dificuldade de receber o perdão de Deus, de dizer, não é possível, Deus não vai me perdoar isso que eu fiz. Não, Deus quer te perdoar. Vamos ficar de pé, vamos clamar a Deus, implorar ao Senhor, assim como aquele homem chegou diante do Senhor ali, e clamou, implorou, Senhor, me perdoa as minhas dívidas, me perdoa, Senhor. Coloca a mão no teu coração, vamos orar ao Senhor, né? Olha, deixa o Espírito Santo te sondar, e ver aquilo que você tem tido dificuldade, né, na área da sua vida, e que você, como falou aqui, você pede perdão, né, igual Pedro lá, pede perdão, mas você faz de novo, pede perdão, mas você faz de novo, e o Espírito Santo vai te encher nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Tua misericórdia nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus, venha aqui, Senhor, neste lugar, venha sobre as nossas vidas. Nós te pedimos perdão, Pai, pedimos perdão porque imensa é a nossa dívida, Senhor, é uma dívida impagável, Senhor. Oh Deus, mesmo que nós vendemos tudo que temos, mesmo que a gente dê a nossa vida, nada vai pagar, Senhor, nada paga o preço que Teu Filho pagou ali na cruz. O sangue derramado na cruz, ele não tem preço, é um valor inestimável, Senhor. O Teu sangue derramado ali na cruz, Senhor, vale mais do que todo o dinheiro, toda a prata e todo o ouro dessa terra. O Teu sangue que foi derramado ali na cruz, o Teu corpo que foi massacrado ali naquela cruz, Senhor, não tem preço. E os nossos pecados foram cravados ali, e pelas Suas feridas nós somos sarados. Os nossos pecados, transgressões foram cravados ali na cruz. Obrigado, Jesus, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, Senhor, e que nos capacite, Senhor, Espírito Santo, esteja sondando o nosso coração, para que ao sairmos daqui dessa igreja, sairmos daqui desse culto, temos um coração, Senhor, disposto a perdoar, Senhor, o nosso irmão, a perdoar o nosso inimigo, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos capacitar nessa noite, a perdoar, Senhor, aqueles que estão próximos da gente, Pai. Em nome de Jesus, amém.